Após termos estudado o fenómeno transitório dos condensadores, ou seja, o período da sua carga e da sua descarga, vamos agora ver um pequeno exemplo de aplicação. Temos aqui um circuito que está alimentado, portanto ainda não está porque o interruptor está aberto, mas que vai ser alimentado por uma fonte de 12 volts, um conjunto de duas resistências e um condensador que me diz o enunciado que está inicialmente descarregado. Pedem para determinar as correntes I1, I2 e I3 que estão representadas a vermelho no circuito nas seguintes situações. Imediatamente após eu fechar o interruptor I, nesta altura o condensador ainda está descarregado, atenção aos seus terminais, é nula, e muito tempo depois, que pressupõe que já tenhamos atingido o regime permanente, isto é, o condensador já está completamente carregado. Vamos começar então por responder a esta linha A. Imediatamente após eu fechar o interruptor I, o condensador, como ainda não tem carga nenhuma, vai se comportar e chamo a atenção para o imediatamente após fechar o I, ou seja, a tensão aos terminais do condensador ainda continua a ser nula, e então temos aqui um curto-circuito. Isto significa que pela resistência de 8 ohms não passará corrente nenhuma, e eu posso dizer que o I1 vai ser igual ao meu I3, dado por 12 a dividir por 4, que é 3 amperes, que o I2 igual a 0. Isto para o meu I. Muito tempo depois, significa que o meu condensador já está perfeitamente carregado e, portanto, no ramo do condensador não passa nenhuma intensidade da corrente. Então, automaticamente eu posso escrever que o meu I3 vai ser igual a 0. Sendo o meu I3 igual a 0, quer dizer que só vai passar a intensidade da corrente na primeira malha, portanto, na malha onde está a fonte de tensão. O que implica que o I1 vai ser igual ao I2, igual a 12 sobre 8 mais 4, que vai dar 1 ampere. E tínhamos respondido à linha A. E este problema é importante por causa disso, que é, no início, um condensador, enquanto não tem carga nenhuma, comporta-se como um curto-circuito. Após estar carregado, comporta-se como um circuito aberto e, portanto, eu até teria representado isto melhor se tivesse deixado ficar aqui o meu condensador em circuito aberto, para evidenciar que, efetivamente, não passa corrente nenhuma naquele ramo onde está inserido o condensador. Passamos agora à linha B, em que me pede que, após o condensador estar carregado, e portanto estamos a falar da última fase do problema anterior, ou muito tempo depois, pedem-me para determinar a tensão aos seus terminais e qual é a carga final com que o condensador fica carregado. Vamos então proceder à resolução. Vimos na linha anterior que muito tempo depois, no ramo da resistência de 8 ohms, era 1 ampere. Se era 1 ampere, isto significa que a queda de tensão aqui aos terminais desta resistência é 8 volts. Mas o condensador e a resistência estão em paralelo. A característica do paralelo é que a diferença de potencial aos terminais de cada um dos ramos é a mesma. Então temos a nossa linha resolvida. A tensão aos terminais do condensador após ele ter toda a carga são 8 volts. Chamo a atenção para o facto de a tensão aos terminais do condensador não ser a mesma tensão do que a força eletromotriz da fonte, dado haver uma queda de tensão aqui nesta resistência, que continua a ser alimentada e, portanto, continua a circular a intensidade da corrente, mesmo depois de o condensador já estar carregado. Queda de tensão essa que, se fizermos as contas, como passa lá 1 ampere, é 4 vezes 1, 4 volts. A outra parte da linha pedia para calcular a carga no condensador. É só utilizar a expressão fundamental dos condensadores e eu tenho que a carga aos terminais do meu condensador é 48 microcoulombs. E tínhamos o exemplo proposto resolvido. Para terminar, deixo só um pequeno
desafio para vocês treinarem aí em casa, que é determinar qual o tempo estimado da carga do condensador. Relembro que se estima que com um erro inferior a 1%, o condensador, ao fim de um período 5 tal, está praticamente carregado e, portanto, eu deixo-vos ficar a resposta do desafio, em que o valor do tempo da carga do condensador será de 80 microsegundos. Se por acaso abríssemos o interruptor, o que é que iria acontecer ao condensador? O condensador ia começar a descarregar a sua carga através da resistência de 8 ohms. Também, se quiséssemos estimar o tempo da descarga com um erro inferior a 1%, também sabemos que esse valor é obtido através da expressão 5 vezes o valor da constante de tempo de circuito, ou seja, 5 vezes o valor de tal, e teríamos que o tempo da descarga seria estimado em 240 microsegundos. Se tiverem alguma dúvida na obtenção destes valores, ponham. Até à próxima.